Olá, prezados futuros engenheiros. Aqui é o professor França e hoje, na disciplina de controle de processos químicos, nós vamos estudar as funções de transferência para sistemas dinâmicos de primeira ordem. Essa aula será dividida em duas partes, sendo essa a parte 1. Vamos inicialmente recapitular alguns conceitos. O primeiro deles é a malha de controle feedback. Para recordarmos esta técnica de controle, vamos considerar um tanque com um determinado nível de líquido e existe uma bomba que está descarregando o conteúdo deste tanque. A descarga dessa bomba existe uma válvula. O objetivo dessa válvula de controle é manter o nível de líquido dentro desse tanque num valor fixo. Lembrando-se, esse valor fixo nós chamamos de set point, ou ponto de trabalho. Então, uma malha simples, como a representada na figura, é composta por um elemento primário de medição, então elemento primário ou medidor da malha, está aqui representado com a simbologia LE, Level Element, então elemento primário de nível, e esse medidor então vai transmitir as informações para um controlador, então LC, Level Controller. Então, temos aqui um controlador de nível. Esse controlador, recebendo as medições reais do nível, vai compará-las com o set point e enviar uma ação, uma correção para a válvula de controle, LV Level Valve. Então, temos aqui a válvula de controle. Recordando que esta simbologia não está fielmente representada conforme a norma ISA. A norma ISA nós iremos abordar em um outro vídeo. Então, aqui estamos preocupados apenas no conceito principal. Temos um medidor, esse medidor vai mandar as leituras para um controlador, que irá comparar com o set point e tomar uma ação. Então, por exemplo, se no set point está inserido o valor de 50%, então desejo que o nível de líquido aqui dentro fique em 50%. Caso a medição seja de 40%, ou seja, abaixo, é enviada essa medição de 40%. Essa medição, então, é comparada com o set point de 50%, fornecendo o erro. Então, a diferença entre o set point e a variável medida vai me dar um erro, esse erro de 10%. Sendo a medição real de 40% abaixo, portanto, a ação que o controlador irá tomar será a de mandar esta válvula aqui fechar. Havendo o fechamento parcial dessa válvula, o nível de líquido tenderá a aumentar de 40% para 50%. Da mesma forma, se a medição fosse de 60%, então o nível está muito alto, eu quero que seja 50%. O controlador vai mandar essa válvula aqui abrir, de modo que eu descarrego mais líquido e então o nível tende a cair de 60% para 50%. Essa lógica, onde eu meço a variável que eu estou controlando, ou seja, a variável medida, que é o nível, é a mesma variável que eu estou controlando, que é o nível também. Então, constitui a técnica de controle feedback. Podemos representá-la num diagrama de blocos. Então, no diagrama de blocos, podemos iniciar pelo processo, que seria o tanque de nível de líquido. Uma perturbação poderia, então, entrar no processo. Por exemplo, uma mudança na vazão de alimentação de líquido do tanque. Essa mudança de alimentação causaria um impacto no processo, ou seja, uma mudança da variável controlada, que seria o meu nível.
Então, eu vou depois medir esse nível, ele é desviado para cá, passa por um medidor, e a variável controlada, então, agora é chamada de variável medida. A variável medida, então, é comparada com o set point. Então, essa diferença, essa subtração, me gera um erro, e esse erro entra no controlador. O controlador, então, vai fazer um cálculo que vai depender se ele é proporcional, PI, proporcional integral, ou PID, proporcional integral derivativo. É feito o cálculo, então ele gera uma correção, no sentido de abrir ou fechar uma válvula, por exemplo. Lembrando que esse atuador pode ser uma válvula, uma bomba, um motor, um agitador, e por aí vai. Então, o atuador, no caso, o elemento final de controle, nesse exemplo é a válvula. Então, existe a variável manipulada. Nesse caso aqui é a vazão de saída de líquido do tanque. E fecha esse ciclo. Então, esse diagrama representa esse controle feedback de maneira generalizada. Agora, cada um desses blocos, então o controlador, o atuador, o processo e o medidor, podem ser representados matematicamente. Então, temos em cada um variáveis de entrada e variáveis de saída. Por exemplo, no controlador eu entro com o erro e saio com a correção. No medidor eu entro com a variável controlada e saio com a medida. E no processo, por exemplo, podemos destacar pelo processo a variável de entrada e a variável de saída seriam então a perturbação e a variável controlada, por exemplo, havendo também a variável manipulada que entraria como uma outra perturbação para anular essa, né? E temos como saída a variável controlada. De maneira geral, chamamos a variável de entrada de U e a variável de saída de Y, variáveis que estão mudando com o tempo. Essas variáveis podem ser, por exemplo, nível, pressão, vazão, temperatura, pH e por aí vai. Se fizermos a transformada de Laplace da variável de entrada, então U de T se tornará Uzão de S. Lembre-se, a transformada de Laplace nós representamos com a letra maiúscula e sai do domínio do tempo para o domínio da variável complexa S de Laplace. E fazendo-se a transformada de Laplace da variável y, então eu tenho yzão de S. Existe, então, uma relação entre a variável de saída e a variável de entrada. Essa relação eu chamo de função de transferência. Então, a função de transferência g de S é definida como a transformada de Laplace da variável de saída sobre a transformada de Laplace da variável de entrada. Agora, o processo, ou o controlador, ou o medidor, ou a válvula, enfim, dependendo do bloco que eu estou estudando daquele diagrama, podem ser representados por balanços de massa, balanços de energia ou balanços de força na área da engenharia química. Então, hoje vamos estudar nesta aula os sistemas que são representados por equações diferenciais lineares de primeira ordem. Então, uma equação diferencial linear de primeira ordem segue essa fórmula. Então, eu tenho A0, A1 e A2 constantes dessa equação. É uma equação diferencial, eu tenho um termo de derivada e de primeira ordem, porque essa derivada é a derivada primeira. Tenho aqui um termo que representa a função y, a qual é derivada, e uma segunda função u. Lembrando, y e u são, respectivamente, a saída, variável de saída do bloco ou do processo, e a variável de entrada.
Agora, para obtermos a função de transferência para um modelo que é representado por uma equação de primeira ordem, nós então iniciamos fazendo a transformada de Laplace nos dois membros da equação. Então, transformada de Laplace de A0 dy dt mais A1y e transformada de Laplace de A2 u. Com o auxílio de uma tabela de transformadas de Laplace, então eu posso relembrar algumas delas. Por exemplo, a transformada de Laplace da derivada, então dy dt. Aqui na tabela eu tenho df dt, e aí a minha transformada é s, fzão de s, então lembre-se, o fzinho se torna fzão na variável s, menos fzinho de zero. Então, a derivada df dt é s, f de s menos f de zero. Porém, aqui não é f, é y. Portanto, a transformada da derivada será s, ys menos y0. E a constante a zero continua multiplicando a transformada, pois devemos lembrar que a transformada de Laplace é nada mais que uma integral. E quando temos uma integral de uma constante que multiplica uma função, essa constante vai para fora da integral, eu mantenho essa constante. Então, aqui, como eu tenho uma constante a zero multiplicando uma função, eu tenho, portanto, que a zero eu reescrevo, mantenho ele e multiplico pela transformada aqui dessa função, que é a derivada de y. Agora, continuo, mais azinho é uma constante, mantenho, yzinho, olho na tabela, se for uma função no tempo, a transformada eu represento como uma função em S maiúsculo. Então, yzinho t se tornou yzão de S. A mesma coisa aqui, A2, constante, e o zinho se torna uzão. Então, com essa tabela aqui, eu consigo fazer facilmente a transformada de Laplace. Agora vem o manuseio matemático. Esse valor y de zero, para a dedução da função de transferência, deve ser nulo. Então, vamos cancelar esse termo. Agora, cancelado esse termo, essa condição aqui é muito importante. Sempre o y0 minúsculo, ou seja, o y no tempo zero. Bem como se surgisse um u minúsculo no tempo zero, em algum momento, seriam cancelados. Então, é uma condição da dedução da função de transferência que a variável de entrada e a variável de saída no tempo zero sejam zero. Agora, continuamos aqui, A0, fazemos a distributiva, então A0 S de Y, foi feita a distributiva e cancelado o termo Y0, mais A1Y igual a 2U. Agora, dividimos cada um dos termos por A1, então ficou A0 dividido por A1, mais A1 dividido por A1 dá 1, e A2 dividido por A1. Então, está aqui. Agora, vamos fatorar os y de S. Então, fatorando y de S, ficou A0 a 1, S, mais 1. Então, se eu fizesse uma distributiva aqui, eu voltaria para a linha de cima, né? A0 a 1, S vezes y, e 1 vezes y. Voltaria para essa linha. Então, aqui eu estou fatorando os termos em y. E do outro lado eu mantenho. Agora, lembrando-se que a função de transferência é y de S sobre u de S, teremos então A2 sobre A1, que vem daqui. Então, o que estamos fazendo? Separando y sobre u. Portanto, u passa para cá dividindo, e esse parêntese passa para lá dividindo. Então, y sobre u igual a 2 sobre A1, dividido por esse parêntese, A0 a 1, S mais 1.
Agora, como temos duas constantes, uma dividindo a outra, podemos chamar de uma terceira constante. É a mesma coisa aqui. E a função de transferência, g de s, então g de s é a função de transferência, fica definida como y de s, que é a variável, a transformada de Laplace da variável de saída, sobre a transformada de Laplace da variável de entrada, igual a Kp, então essa constante é o ganho do processo, ou ganho estático, Kp, dividido por tau p vezes s. Esse tau p é a constante de tempo do processo, do sistema, mais 1. Então, g de s, quando eu estou trabalhando com um sistema dinâmico representado por uma equação diferencial linear de primeira ordem, como é que fica a função de transferência? G de s igual a Kp sobre tau ps mais 1 aqui. Então, G de s é igual a Kp sobre tau ps mais 1. Bom, agora que nós sabemos que a função de transferência de um sistema de primeira ordem é representada por Kp sobre tau ps mais 1, e sabemos ainda que ela é a razão entre a transformada de Laplace da variável de saída sobre a transformada de Laplace da variável de entrada, podemos resolver um primeiro problema proposto, sendo que o segundo problema fará parte da parte 2 dessa aula. Então, no enunciado, temos os reagentes orgânicos no interior de um reator batelada devem estar a temperatura de 60 graus para que se inicie a formação dos produtos. Para realizar este aquecimento, a mistura reagente é enviada a um trocador de calor, que opera com vapor d'água saturado, de modo que se aqueça até uma temperatura Tq maior que 60 graus, e, então, retorna ao reator, conforme esquematizado abaixo. Então, temos aqui um reator, funciona em batelada, porém ele deve estar com os reagentes a 60 graus. Então, para fazer isso, os reagentes são direcionados, bombeados para um trocador de calor. Esse trocador opera com vapor saturado, então aqui ele está condensando. E a temperatura aqui na saída desses reagentes que retornam ao reator batelada é a temperatura Tq. Como eu quero obter uma temperatura de 60 graus aqui dentro, é preferível que essa temperatura Tq seja superior a 60 graus para esse processo ocorrer mais rapidamente. Então, aqui temos um medidor transmissor de temperatura, que vai mandar as leituras, as medições para o controlador, de modo que o controlador garanta a abertura dessa válvula de alimentação de vapor para que sempre a temperatura Tq seja mantida aqui. Então, essa temperatura Tq é sempre constante nesse processo. Continuando, adotando-se vazão mássica recirculada nesta operação igual a M. Então, tem uma vazão M que recircula aqui. O volume útil do reator é V. Então, esse volume dentro do reator da minha mistura de reagentes é V. E a temperatura inicial da mistura é TF. Então, inicialmente, eu estou saindo com uma temperatura fria aqui e depois ela sai quente, a temperatura, a mistura sai quente do trocador. Determinar a função de transferência que relaciona as temperaturas TF e TQ. Considere que o reator seja perfeitamente isolado termicamente. Então, o problema é, tem um reator e aqui os reagentes precisam ser aquecidos até 60 graus. Então, eu vou bombear uma vazão M numa temperatura inicial TF até o trocador de calor. E então, esse trocador mantém uma temperatura TQ de retorno. À medida que essa temperatura TQ é maior que 60 graus, então a temperatura TF, que é inicial,
vai cada vez aumentando mais, até o momento em que aqui dentro vamos atingir a temperatura de 60 graus. Para começar, então, a determinação da função de transferência, nós iniciamos pela modelagem do sistema. Essa modelagem, como eu falei anteriormente, vem de balanços de massa, balanços de energia, balanços de pressão, de força, diferenciais. Como esse problema trabalha com temperatura, é preferível trabalharmos então com balanço de energia. Recordando o balanço de energia, então ele fica dU/dt, é o termo de acúmulo desse balanço em regime transiente, então é a variação de energia interna do meu sistema, que no caso será o reator batelada. Então dU/dt igual massa que entra, entalpia que entra, menos massa que sai, entalpia que sai. Lembrando-se que eu posso ter uma somatória de vazões de entrada ou uma somatória de vazões de saída. Então aqui está representada genericamente. Mas podem ter mais do que uma corrente de entrada, assim como mais do que uma corrente de saída, ou até nenhuma corrente de entrada ou nenhuma de saída. Mais o calor trocado pelo sistema, mais o trabalho trocado pelo sistema. Lembrando-se que nessa equação do balanço de energia global, nós estamos desprezando variações de energia potencial, no caso, variações de energia potencial gravitacional, variações de energia cinética também. Então, estamos considerando apenas variação de energia interna e de entalpia. Recordando que a energia interna U, ela será a massa dentro do reator vezes o calor específico a volume constante vezes a temperatura. Então, essa definição vem lá da termodinâmica. A energia interna vai ser a massa dentro do reator, CV vezes T. E a entalpia? A entalpia será Cp vezes T. Aqui não tem a massa, porque a massa já será as vazões, né? M minúscula. Agora aqui eu tenho que computar essa massa para eu ter a quantidade de energia. Lembrando-se, M maiúsculo para nós será a massa de líquido dentro do sistema. Então, é uma massa expressa em quilos, toneladas, libras, é uma massa. Já o M minúsculo, então quando trabalharmos com M minúsculo, esse M aqui, ou esse, né? M minúsculo é a vazão mássica, então é quilos por segundo, libras por hora, tonelada por dia, é uma vazão. Então, M maiúsculo é massa, M minúsculo é vazão mássica. Substituindo na equação, então o U ficou mCv TR. Lembra, a massa refere-se ao interior do reator. Então, a temperatura é a temperatura TR no interior do reator. Igual. E o H, as entalpias, se tornaram, então, Cp vezes T. Então, tem o Cp vezes Tq, que seria a temperatura de entrada. Então, aqui a temperatura Tq nessa corrente que está entrando. E aqui, HS, H na saída, seria CPTF, a temperatura que está saindo do reator. Agora, o calor e o trabalho são zero nesse sistema. Se eu observo esse reator aqui, existe um trabalho, de fato, que é o trabalho que esse agitador fornece ao sistema. Então, tem um trabalho que está entrando nesse sistema devido à agitação. Porém, vamos considerar ele desprezível diante a energia relacionada à entalpia. Então, geralmente, esse trabalho é muito menor, é insignificante, é desprezível perto da variação de energia
da entalpia. Agora, o calor, vemos aqui que esse trocador não tem nenhuma jaqueta, nenhuma serpentina, nada trocando calor com ele aqui. Tanto que no enunciado também foi considerado que não há perdas de energia nesse reator para o ambiente, por exemplo. Então ele é perfeitamente isolado termicamente. Mais uma justificativa para esse calor ser zero. Então, embora eu tenha uma troca de calor aqui, ela está ocorrendo no trocador de calor. Se eu observo só o reator, só no reator não há troca de calor. Bom, então, vendo-se aqui a massa M maiúscula e o calor específico, a massa M maiúscula, a massa de líquido dentro do reator, é constante ao longo do tempo, já que essa vazão recirculada aqui, essa vazão M, é a mesma, é constante, é fixa. Então, essa massa é constante e o calor específico, a volume constante CV, estou considerando a propriedade física constante também. Então, o M e o CV, sendo constante, vão para fora da derivada aqui, né? Então, ficou MCV, dTr, dt. Essa temperatura do reator não é constante, já que eu estou trocando. Eu estou saindo com uma temperatura TF fria, estou aquecendo e retornando o meu reagente numa temperatura TQ mais quente. Então, a temperatura aqui dentro do reator TR, ela está aumentando ao longo do tempo. E aqui eu continuo, MCPTQ menos MCPTF. Porém, vamos recordar que para líquidos, você deve ter esse conceito lá da termodinâmica, para líquidos o CV é aproximadamente igual ao CP. Portanto, no lugar de CV, eu posso colocar CP. E aí eu vou pegar MCP e passar dividindo para o outro lado. Agora, na nova equação, o MCP passou dividindo. E eu posso simplificar. Então, simplificamos os CPs. Em cima e embaixo, corta, corta, né? Divide um pelo outro. Agora, vamos recordar que a temperatura dentro do reator, sendo ele de mistura perfeita, muito bem agitado, essa temperatura dentro do reator TR será igual à temperatura de saída aqui TF. E essa massa de fluido aqui dentro, essa massa de reagentes líquidos, pode ser expressa como ρ, densidade da mistura, vezes o volume útil do reator. Então, adicionando estes novos conceitos nessa equação, vamos obter TR é TF, são a mesma temperatura. E a massa M maiúscula eu posso obter por ρV. Então, ficou dTf dt igual M vazão, ρ, densidade volume do reator, TQ menos M ρV TF. Essa equação, então, é a modelagem matemática feita por balanço de energia desse processo aqui de aquecimento do reator. A partir da equação diferencial de primeira ordem que representa esse reator, então fizemos a modelagem matemática a partir do balanço de energia em regime transiente, aplicamos transformada de Laplace nos dois membros da equação, para que possamos assim obter a função de transferência. Lembrando-se na tabela de transformadas, se eu tenho uma função no tempo, escrevo a função em S, com a letra maiúscula. E se eu tenho uma derivada, escrevo S de f, onde esse f é a função que eu estou derivando, S de f de S, menos f de zero. Então, aplicando-se isso, temos aqui uma derivada e aqui as duas funções no tempo. Então, a transformada da derivada de TF é STF de S menos TF de zero. M sobre ρV é uma constante, mantenho,
e tq é a minha função de interesse na função de transferência, então tq de S, menos m sobre ρv, o constante, e o tf também deve aparecer na minha função de transferência, então tf de S. Agora, observe que no tf e no tq, nessas variáveis, que serão o tq, a variável de entrada, e o tf, a variável de saída da função de transferência, foi acrescentado um linha aqui em cada um. Esse linha representa que estas variáveis agora são tratadas como variáveis desvios. Portanto, eu estou trabalhando não a partir de um tempo de regime permanente, mas a partir do incremento que houve na variável após uma possível perturbação. Ou seja, T'F vai representar o desvio do valor de Tf num tempo t em relação ao valor de Tf num tempo zero. Ou seja, seria o Tf t menos o Tf em zero. E o Tq também é um desvio, então seria T'Q, o valor de Tq num determinado tempo, menos o valor de Tq que era no tempo inicial. Então, variável desvio representa esse incremento a partir de um tempo zero. E por que nós trabalhamos com variáveis desvios, com esse linha? Porque este termo aqui, T'F de zero, esse termo, lembra-se, deve ser nulo quando eu faço a dedução da função de transferência. Então, eu preciso cortar esse termo. Então, T' de f, sendo expresso como um desvio, é zero, já que no tempo zero, o desvio de Tf é zero. No tempo zero não há desvios. Então, o T' de f de zero, para a gente, lá naquela dedução da função de transferência de primeira ordem, seria o nosso y de zero, que era cortado também. Prosseguimos, então, lembrando-se que desejamos obter a função de transferência desse reator. A função de transferência é a transformada de Laplace da variável de saída sobre a transformada de Laplace da variável de entrada. Lembrando-se, a nossa saída será a temperatura Tf e a nossa entrada é a temperatura Tq naquele reator. Então, queremos o Tf dividido pelo Tq. Para isso, temos que juntar os TFs. Então, esse menos mρvTf eu passo para cá somando para juntar os termos em Tf. E o termo em Tq continua aqui. Fatoro Tf, então ficou Tf, S mais m sobre ρv. Se eu faço a distributiva, eu volto nessa equação, né? STf, mρv, Tf. E aqui do outro lado continuou m sobre ρv, Tq. Agora, como eu quero a transformada de Laplace da saída sobre a entrada, que é a função de transferência, Tf sobre Tq, Tq eu passo dividindo e esse parênteses eu passo dividindo. Então, ficou m sobre ρv, que já estava aqui, dividido por S mais m ρv. Então, eu obtive aqui a minha função de transferência. Porém, ela não está num modelo adequado. Vamos recordar. A função de transferência para um sistema de primeira ordem segue um modelo, que é aquele g de S igual a Kp sobre tal PS mais 1. Mais 1. Então, aqui não está mais 1, está mais m sobre ρv. Como é que eu vou deixar isso aqui mais 1, então? Ora, basta eu multiplicar todos os termos, de modo que eu não mudo essa fração, pelo inverso desse termo que eu quero transformar em mais 1. Então, como é m sobre ρv, vou multiplicar todo mundo por ρv sobre m, de modo que m divide por m, ρ por ρ, v por v, e aqui vai ficar mais 1. Então, vamos simplificar os termos que conseguirmos. Então, m com m, ρ com ρ, v com v, corta, 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 corta.
Então, simplificamos tudo, dividimos um pelo outro, de modo que quando dividimos, são iguais, vai ficar 1. Então, vamos obter 1 sobre ρv sobre m vezes S mais 1. Aqui foi uma coincidência dar 1 e 1. Não precisa necessariamente esse valor de cima, o numerador, ser igual a esse valor de baixo. Aqui foi uma coincidência e aí ficou 1 sobre ρv sobre m, S mais 1. Agora sim, temos a forma clássica. Portanto, a nossa função de transferência desse reator, que foi obtida lá do balanço de energia em regime transiente, ficou G de S igual a temperatura TF de saída, em termos de desvio, sobre a temperatura de entrada, em termos de desvio também dela, ambas transformadas em Laplace, 1 sobre ρVMS mais 1. Se eu comparo aqui, o número de cima, Kp, que é o numerador, ele é 1. Então, comparando essas duas formas, o Kp seria 1. E o ρv sobre m é o que multiplica o S, que é o tal P. O tal P é o número que multiplica S, que tem unidade de tempo, esse tal P. Então, o tal P que multiplica S, a minha constante de tempo, ficou ρv sobre m. Então, eu tenho aqui o ganho do processo, ganho do sistema, ganho estático, Kp é 1, e o tal P é ρv sobre m. Tendo os valores, eu vou obter um número aqui com unidade de tempo. Só posso fazer essa comparação caso esteja na forma Kp sobre tal PS mais 1. Então, é um número em cima, aqui alguém multiplicando S e mais 1. Então, essa é a nossa função de transferência desse reator. Então, relembrando, se eu quero obter a função de transferência de um sistema, primeiramente eu devo fazer uma modelagem matemática desse sistema, a partir de balanços de massa, de energia, de força. Feita essa modelagem, aí eu vou para a identificação das variáveis de interesse nessa equação matemática diferencial que eu obtive. Então, eu vou ver quais são as variáveis de saída e quais são as variáveis de entrada que devem entrar na minha função de transferência. Essas variáveis, então, por exemplo, se for o nível H, eu vou manter H de S. Se for uma pressão P, vou manter P de S. Então, vou identificar essas variáveis de modo que eu possa, então, aplicando a transformada de Laplace nesse modelo, isolá-las. Quando eu isolar essas variáveis, fazendo a transformada da saída sobre a transformada de entrada, então eu obtive a minha função de transferência, como foi feito no problema. Nós fizemos o balanço de energia em regime transiente, identificamos que queríamos a temperatura de saída TF sobre a temperatura de entrada TQ, transformamos elas em Laplace para o domínio S e depois nós isolamos as duas. Então, fizemos a variável TF de saída sobre a variável TQ, transformadas em Laplace. Então, atingimos o nosso objetivo, que era determinar a função de transferência. Para um sistema de primeira ordem, ela é Kp sobre tal PS mais 1. Numa próxima aula, nós vamos estudar qual a finalidade de se obter essa função de transferência. Então, ela vai estar associada à estabilidade do sistema, à previsão do que vai ocorrer nesse sistema mediante perturbações. Então, com mais detalhes, veremos numa próxima videoaula. Desejo a vocês bons estudos, sucesso e até a próxima!